A barreira vai virar baile, a barreira vai virar baile. É, meu amigo vascaíno, a imensa torcida bem feliz, espalhada de norte a sul deste país, novidades aí sobre a situação do Maurício Lemos. O pessoal ficou, ai, tá demorando, Laureano. A gente vai falar muito sobre essa situação, coisa boa envolvendo aí atacante também no Gigante da Colina aí, e a gente tá com dois reforços aí muito bem encaminhados, engatilhados para agregar muito ao Vasco da Gama, e a gente vai efetivamente falar muito aqui sobre o processo de contratações, essa reformulação no elenco do Vasco da Gama. Que barca polêmica, né? Vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Criciúma, porque a gente tem novidades aí oriundas do departamento médico do Vasco da Gama. Não é repeteco do vídeo de manhã não, é porque a gente teve novidades aí mesmo. Então vamos que vamos. Eu peço você, torcedor do Vasco, que simplesmente está chegando aí, para deixar o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aqui para o nosso vídeo. Pessoal, olha só, eu estou empolgado com esse jogo do Vasco contra a equipe do Criciúma no domingo. Por quê? É um jogo que pode levar o Vasco da Gama ao G8 do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode ficar ali de vez coladinho ali na pré-Libertadores. Lembrando que hoje esse G6 pode abrir até um G9. Então a gente está de olho ali naquela situação. O Vasco com 27 pontos, vencendo, torcendo ali por um tropeço dos dois Atléticos, do Paraná e o Atlético Mineiro, para simplesmente chegar na 8ª colocação. E hoje a gente foi pego aí de surpresa no treinamento do Vasco, porque 5 jogadores não foram aí para campo, ficaram na academia fazendo a parte de fortalecimento muscular, fazendo trabalho ali de fisioterapia, que foram eles, o Lucas Piton, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, o Maicon e o Vegete. Esses atletas ficaram fazendo refortalecimento muscular e não foram para campo. Então, a tendência é que até domingo esses atletas aí tenham condições de jogo, tá? Porque o Vasco só viaja no sábado de noite lá para Criciúma, lá para o Heriberto Rios. Então tem muito tempo aí para poder recuperar os atletas. Bom, o seguinte, vamos falar sobre essa dispensa aí de jogadores, porque após a saída do Praxedes lá para o Atlético Paranaense, o Zé Gabriel também meteu o pé, foi embora para o Coxa. Hoje a gente tomou conhecimento sobre a situação aí do jogador Galdames, que é mais um jogador que vai encabeçar essa barca aí. Nem que o Vasco tenha que pagar parte do salário dele para outro clube. As negociações com o São Lourenço existem sim, tá? E o seguinte, o que tá pegando é que o Galdames ganha R$500 mil, essa situação. Mas hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco estaria ali fazendo uma composição financeira para que esse atleta viesse a deixar o clube, perfeito? Bom, a situação ali envolvendo o Ryan, a gente foi atrás dessa situação hoje para a gente tomar mais conhecimento sobre essa novidade envolvendo o Ryan, se houve ou não houve proposta. Foi cavada mesmo de jornalista, conversinha fiada, história do Boitatá. Não chegou nada aí pelo Ryan. Hoje a gente tomou conhecimento na parte da manhã e a gente está reiterando essa situação aqui na parte da tarde. Falando agora sobre a situação aí de reforço, o Vasco da Gama
está no mercado. A janela fecha no dia 2, mas o Vasco vai tentar trazer pelo menos mais 4 atletas. É essa a informação que a gente tem. E o seguinte, o Vasco hoje prioriza a situação do zagueiro e do ponta esquerdo. Vamos começar falando aqui sobre a situação do Maurício Lemos, porque entre Vasco, jogador e Atlético, esse tripé está tudo certo. Laureano, por que não houve o anúncio ainda? Não houve o anúncio porque o Galo deve uma grana ao Maurício Lemos. E o Maurício Lemos, ele aceitou abrir mão de 6 milhões de reais, que era o que ele tinha ainda em contrato para receber com o Atlético, mas não abre mão de receber aí os atrasados aí do Galo. Perfeito? Então, entre o Vasco, o jogador tá tudo certo, contrato de 2 anos, vai ganhar 500 mil reais aí. No entanto, está faltando esse pequeno detalhe aí com o Atlético, por isso que não houve o anúncio do jogador ainda. Mas o jogador acerta com o Vasco até 2027 aí, apesar de muitos torcerem contra aí, Chupa vai jogar no Vasco da Gama com toda a certeza, tá? Uma notícia muito boa aí desse belíssimo zagueiro. Deixa eu passar outra situação para vocês, é do Yuri César, tá? O Vasco já está vendo a situação ali do empréstimo do jogador. As bases salariais estão sendo acertadas e as negociações com o Yuri César estão muito bem encaminhadas, tá? Isto porque a situação do Brian Rodrigues deu uma freada, porque o Vasco tem essa situação aí do David, que tem que fazer um pagamento no final do ano. Então tem muitas pessoas dentro do Vasco da Gama achando que ficaria pesado para colocar dinheiro nessa negociação do Brian. Então, como uma alternativa, não está à altura do Brian, essa é a grande verdade, o Vasco está contratando aí o Yuri César. Perfeito? É essa a situação. Bom, dando tempo, o Vasco vai atrás de meia para poder agregar mais ao nosso meio campo e poder fortalecer ali a conjectura ali do time, para o Rafael Paiva ter mais opções ali no decorrer dos jogos, tá? Mas essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. A situação está saindo na medida do possível, graças a Deus, aí do papel. Perfeito? Eu acho, tá? Maurício Lemos chegando aqui no Vasco por uma contratação aí de impacto, vai fortalecer a nossa zaga, e o Yuri César está com boas referências aí lá no futebol do mundo árabe. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!